Então fala você ligado aqui no canal, eu sou o Eduardo Ferrari e trago notícias importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição, aqui embaixo tem um botão vermelho inscrito, inscreva-se para você que ainda não é inscrito aqui no canal, reforça aí a tua inscrição, reforça também o teu like, habilite o sino de notificações para todos os vídeos, copie o link do vídeo aqui, compartilhe em grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook e diz para todo mundo que tem vídeo novo aqui no canal. Lembrando que é sempre muito importante e também de graça a tua inscrição e, é claro, a tua participação aqui no canal Vasco Connection. Valeu? Olha aqui, gente, muitos assuntos importantes do Vasco, tá? Muitos assuntos mesmo. SAF, reforços, o elenco que se reapresentou ontem no CT Moacir Barbosa, venda do Ryan, uma informação muito importante sobre a venda do Ryan e muito mais. Mas eu quero começar aqui com uma situação que aconteceu aqui no canal, muito nojenta, né? Asquerosa, na minha opinião. Cara, vocês sabem que eu e o Eduardo Ferrari, tive um AVC no início do ano passado, e foi uma situação muito complicada na minha vida, né? O lado esquerdo todo paralisado, enfim, pós-perda da minha mãe, né? Eu tinha perdido a minha mãe em novembro de 2024, em 2025 vem o AVC e tal, aquela mistura, né? E tudo mais, a minha mãe faleceu com câncer. Um maldito veio aqui, um maldito, um demoniado, se é assim que dá para chamar uma pessoa dessa, dizendo que o AVC não fez o serviço bem feito, não. Se tivesse feito, teria me levado dessa terra, né? Quero deixar claro para ele que todo mal que a gente deseja para um ser humano volta, tá? Volta. Ele sabe o que eu estou falando. A política do Vasco, gente, ela é nojenta. A política do Vasco, a politicagem, né, dentro do nosso clube, ela é nojenta. Por isso, por conta dessas pessoas que atrapalham o nosso clube, eles só desejam o mal do nosso clube, só querem o mal, inclusive dos seres humanos. Olha o tipo de comentário que esse desgraçado fez aqui. Um ser humano desse, imagina um cara desse dentro de casa. Não dá nem para chamar um tipo de um ser desse de ser humano. Para mim, quem deseja o mal do próximo, quem deseja a morte do próximo, isso não é ser humano não, tá? Isso tudo por quê? Deixa eu explicar para vocês. Ele tem um lado político dentro do Vasco, ele tem um posicionamento político, não é posicionamento, isso é lambeção. Se o político de estimação dele pulasse dentro de uma piscina, ele morreria afogado. Essa é, deu para entender o ditado, né? Essa é que é a grande realidade e dá nojo esse tipo de gente dentro do Vasco. Esse tipo de gente, Pedrinho, eles deveriam ser expurgados dentro do nosso clube. Esse tipo de gente não deve frequentar mais o nosso Vasco. Gente, vocês não têm noção o mal que essas pessoas fazem para o nosso clube. E agora, já vou entrar no assunto SAF. Sabe o que o Pedrinho fez? Para os que não estão... Ah, Eduardo, por que essa situação toda, então, demora em que sentido do Vasco? Vamos lá. Bom foi o Salgado, bom foi o Eurico, bom foi o Campelo. Ué, os últimos 26 anos, quais foram os presidentes do Vasco? Quem administrou o clube de regata? Fui eu? Foi você? Foi Alexandre Campelo, Eurico Miranda, Jorge Salgado. Esse bando que afundou o Vasco. Entre outras pessoas por trás disso tudo. Por isso que eu falo. Vocês querem nome? Esses são os nomes. Esses são os nomes. Essas pessoas ficaram muito tempo na frente do Vasco. Muito tempo destruindo o Clube de Regatas Vasco da Gama. Essa é que é a grande verdade. E aí, algumas pessoas, né, ficaram, não, o Vasco precisa do novo. O Vasco não precisa dessa coisa antiga, dessas pessoas que destruíram, desse legado horroroso. Essa é que é a grande verdade. O Vasco precisa do novo. E o novo está acontecendo. Aí o novo incomoda, porque o novo traz solução. Ah, Eduardo, mas a SAF é a solução? A única solução para o Vasco, gente. A única solução, a venda da SAF do Vasco para uma empresa honesta, séria e reta. E aí, ontem, mais uma informação, e essa não é minha, essa informação não é minha. A informação que eu tenho aqui é que a documentação está toda pronta, muitos documentos já foram assinados. Essa é informação minha, Eduardo. Tá minha, estou cravando aqui, batendo no peito. Muitos documentos já foram assinados, restam alguns documentos,
O Marco Lamáquia está muito, muito feliz, tá? Com o investimento que ele vai fazer no Vasco. Será um investimento histórico, eu venho falando isso aqui no dia a dia. E ontem o Flávio Dias, no canal Atenção Vascaínos, uma pessoa muito séria, meu amigo pessoal também, trouxe mais uma informação sobre a questão envolvendo venda da SAF do Vasco. Tá? Ele disse, que conversou com uma pessoa ligada ao Marco Lamáquia, amigo pessoal do Flávio também. O Flávio é uma pessoa muito conhecida no mundo do futebol. O Flávio foi assessor, para vocês que não sabem, do Juninho Pernambucano, por exemplo, entre outros jogadores, assessor diretamente do jogador e amigo pessoal também. Então o Flávio é uma pessoa com influência muito grande no mundo do futebol também, tá? E essa pessoa falou com o Flávio Dias, falou, teu time vem pesado esse ano, hein? Assim, só para vocês terem noção da informação, teu time vem pesado financeiramente, teu time vem pesado nas questões das contratações esse ano, hein, Flávio? Ou seja, essa informação, mais um exemplo, chegou no presidente do rival, que chegou a dizer o absurdo que existe um conflito de interesses envolvendo Crefisa, Leila Pereira, José Lamáquia e o Marco Lamáquia. E eu rebati prontamente aqui, eu falei, sabe o que é o conflito de interesses, o BAP? Presidente do nosso rival, né, do Urubu. Sabe o que é o conflito de interesses? Vou repetir aqui, é a Betano, que estampa a camisa do Flamengo no Campeonato Brasileiro e é dona do Campeonato Brasileiro. Isso é conflito de interesses. Não seria, Betano, se vocês... Não, peraí. Eu tenho o Flamengo, mas patrocino o Vasco, mas patrocino o Palmeiras, mas o Fluminense, o Botafogo. Não. Ela pega um clube só, paga lá não sei quantos milhões e... isso é conflito de interesses. E aí, essa narrativa com a gente, na minha modesta opinião, não vai rolar. Comigo não. Por isso que eu estou sempre pronto para defender o meu clube. Gente, olha só. Essa SAF do Vasco, tá, está sendo histórica em todos os sentidos. Porque hoje nós temos um clube organizado, totalmente organizado. Obviamente, Eduardo, com muita dificuldade. Claro, com muita dificuldade. A manutenção do clube de regatas Vasco da Gama ela é muito alta. Não é só jogador de futebol, não. São todos os funcionários. Os funcionários, amigo pessoal aqui do Ferrari, funcionário do clube, eles me falaram assim na última visita que eu fiz em São Januário. Um deles, Eduardo, tomara que o Pedrinho não saia, cara. Eu torço muito para que o Pedrinho continue. O Pedrinho é muito novo, o Pedrinho entende a gente. O Pedrinho nunca atrasou. Nunca. Sabe a palavra nunca é muito forte, né? Para alguns aqui. Nunca atrasou nada. Nem salário, nem cesta básica, nada dos funcionários do clube. Eduardo, mas isso é obrigação. Obrigação desde a fundação do clube, né? Eu falo sempre isso aqui também. E lá atrás, o Vasco é um clube totalmente acabado, destruído, financeiramente falando. Um clube que passava por maus bocados em todos os sentidos. Está aí, exemplo, Corinthians. Um clube que chega em finais, um clube sem responsabilidade com contratações, um clube que deve quase 3 bilhões, O Corinthians está falido. Salários atrasados e muito mais. Teve um bloqueio agora de 50% da conquista da Copa do Brasil, eles conquistaram em cima da gente. E aí contrata jogador para conquistar título. Só que daqui a pouco, gente, a conta vai chegar. Já deveria ter chegado. O BAP, o presidente aí do nosso rival, deveria olhar para lá. Deveria olhar para um rival do futebol brasileiro que deve todo mundo e não paga ninguém. O presidente do Cuiabá, revoltado com o presidente do Corinthians. O cara vem aqui, compra, não paga, conquista. É complicado. É muito complicado. Aí o STJD não age, a CBF também não age. Deveria agir nesse tipo de situação. A FIFA. O clube está devendo todo mundo. Não pode contratar ninguém, não tem que contratar mais ninguém. Aí o Vasco se vira, entra com recuperação judicial. O Vasco está fazendo exatamente o que o rival fez. É engraçado que eles estão... Gente, é motivo de risada. Sabe? Motivo de risada é o que essas pessoas fazem com o nosso clube. E o pior é que pessoas dentro do nosso clube passam essas informações para essas outras pessoas. Estou esperando o Vasco assinar
o memorando da SAF, que é o único documento, o último documento, né? O memorando da SAF. Vai assinar. Vai assinar. O Vasco é limpo. É tudo bem claro com a torcida. Pedrinho é bem claro. Vai assinar. Pro azar de vocês, o Vasco vem muito forte. O Vasco já contratou 2 ou 3, até 4 jogadores. Já temos 4 jogadores contratados praticamente. Em breve serão anunciados. Porque não são contratações baratas. São caras. E o Vasco, tudo que o Vasco faz, ele cumpre hoje. E aí eu tenho orgulho de falar isso sim. Porque não era. Antes não fazia, pô. Antes não pagava, pô. Então eu tenho orgulho de falar, pô, hoje, tudo que o meu clube faz hoje, paga e paga em dia. E aí o mercado da bola enxerga o Vasco, nesse momento, com bons olhos. O mundo do futebol está enxergando o Vasco com bons olhos. Essa é que é a grande verdade. Tá, então, a informação do Flávio Dias é que até março o memorando deve ser assinado. Questões financeiras, elas já estão acontecendo, tá? O Vasco não vai passar nenhum tipo de aperto financeiramente falando. Nenhum. Ah, Eduardo, a Crefisa está por trás disso? O Vasco tem respaldo hoje de muitos bancos, hein? Não é só a Crefisa, não, hein? Hoje o Vasco está bem com garantias financeiras. Hoje o Vasco tem garantias financeiras para comprar, contratar, pagamentos em dia. O Vasco não vai atrasar nada esse ano. A receita desse ano já está pronta. Então, o planejamento do Vasco está funcionando muito bem. Com o Pedrinho, com o Felipe, com o Fernando Diniz como técnico, desculpa. E assim, gente, eu vou falar para vocês. O Admar Lopes fazendo um trabalho extraordinário no mercado da bola. Tá? Então o Vasco vem realmente muito diferente. Outra informação importante, falar sobre reforços aqui. O Vasco está muito perto de anunciar Johan Rojas, que joga demais. Gente, pensa no meia, no camisa 10 de verdade, do novo camisa 10 do Vasco. Ele é, assim, não é 10 porque vai tomar 10 do Coutinho, não. Porque lá no Monterrey, ele é o camisa 10, ele é driblador, ele chega bem na frente, ele tem bom chute, bom passe, tem 23 anos só. O Vasco contratou um baita de um jogador. O Vasco contratou um baita de um meio campo, cara. O que eu tô falando, podem anotar. Mas o jogador não é só conhecido que dá certo, não. Tá aí, ó. O Andrés Gomes no ataque do Vasco foi contratado baita de uma das melhores contratações do futebol brasileiro em 2025. Ou seja, e o Vasco fazendo a manutenção, pagando 26 milhões no passe do atleta agora para 2026. Agora mais uma baita de uma contratação, na minha opinião. Assim, depois, eu não assisti só lances do jogador não, tá? Assisti jogos do Monterrey. 45 minutos de um jogo, mais 45 de um segundo jogo, pela internet. Para ter noção do jogador que recebe bem a bola, gira o corpo, tem o drible muito rápido o atleta. Baita de um jogador, baita de um meio campo. Gostei demais aqui dessa contratação do Vasco. Outro é o Alan Saldívia. Esse aqui é bom jogador. Ah, Eduardo, mas não é muito baixo para zagueiro, não? Gente, até o Felipe Melo falou do Alan Saldívia, né? Até o Felipe Melo elogiou o jogador. Disse que, ó, esse cara joga bola. Esse cara vai despontar para a seleção e tudo mais. Então, assim, esses dois jogadores aqui estão praticamente fechados com o Vasco. O Vasco pode anunciá-los a qualquer momento. Outro jogador é o Brenner, né, que sinalizou positivo para o Vasco, principalmente porque já trabalhou com o técnico Fernando Diniz no São Paulo. O Brenner é outro baita atacante, na minha opinião, muito bom atacante, iria ajudar bastante o Vasco. E tem conversas com o Vasco. A Udinese está aberta, né, para avaliar a situação envolvendo uma proposta do Vasco e o Brenner, até por conta do Fernando Diniz, sim, seleção e tudo mais, aceita jogar no Vasco, Rio de Janeiro e muito mais. Então, mais um jogador aqui em negociação com o Vasco, né? O Vasco está negociando com muitos jogadores, tá bom? Então, são reforços importantes para a próxima temporada. Uma outra informação muito importante é que Milan, Manchester e clubes sauditas monitoram o Ryan. Né? O Ryan, que vocês sabem que tem uma multa hoje de 80 milhões de euros e só sai pela multa. O Vasco já rejeitou, presta atenção, o Vasco já rejeitou propostas importantes, propostas de 40 milhões, eu vou falar em reais, 50 milhões de reais. O Vasco não aceita, não vai aceitar. Se fossem outras épocas, o Ryan já teria, sumido do Vasco.
Agora, nesse novo momento, não sai. Ryan não sai do Vasco sem... Ah, o Barcelona quer, paga a multa. Ah, o Real Madrid quer, paga a multa. Quem quiser levar o Ryan tem que pagar a multa. Ponto. Ponto. Então, é um jogador importante para o Vasco. O Diniz conta com o jogador, mas eu antecipo para vocês aqui. Dificilmente o Ryan vai continuar no Vasco. É um ano de Copa, é um ano onde os olhos dos clubes, né, eles param para esse tipo de jogador. Né? Eu acho que o Ryan deveria até ser convocado para a seleção brasileira, porque eu estou falando aqui de um grande jogador. Até o Adriano elogiou o jogador. Lembra você quando eu trouxe a notícia aqui falando, pô, o Ryan lembra muito o Adriano Imperador, força física, canhoto, coloca a bola na frente, um chute forte de fora da área, um baita de um atacante, acabou de completar 19 anos e tudo mais. Então, assim, nós temos hoje um baita de um atleta, tá? Um baita de um atleta pronto para jogar. Beleza, gente? Então é isso. Daqui a pouco eu volto com essas e outras informações do nosso Vasco. Fica atento aí, fica ligado, porque hoje o dia tá cheio, tá? E aqui embaixo tem um link fixado, que é do nosso amigo palpiteiro do futebol brasileiro, que tem bilhetes grátis lá da galera aqui do canal Vasco Connect. Pô, Eduardo, eu vou seguir o nosso amigo palpiteiro, é de graça? É de graça. O link tá fixado aqui embaixo, no primeiro comentário desse vídeo. Clica aí, chama no direct e fala, tô vindo pelo canal Vasco Connection do amigo Eduardo Ferrari, palpiteiro do futebol brasileiro, palpiteiro oficial do futebol brasileiro, beleza? Vamos segui-lo através do canal também, beleza? Mas é isso, um beijo no coração de todos vocês. Daqui a pouco eu volto com essas e outras do nosso Vascão, Eduardo Ferrari, aqui do Rio de Janeiro. Saudações vascaínas.